A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero deixar uma palavra, 2 versículos que estão aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, no versículo 22 e 23. Amém? Mas antes eu peço gentilmente que vocês acionem o sininho, dê um joinha, compartilhe a palavra de Deus. Vamos fazer o ID que o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, né? Da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo. Glórias a Deus. E eu me chamo Gileide, sou grata a Deus por tudo, grata por ter me chamado e creio que escolhido também para pregar, para levar as boas novas a toda criatura. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, o título é O Jovem Rico, no versículo 22 e 23, o seguinte: E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Todos conhecem alguns, não digo todos porque quem prega, os pastores, outros pregadores, cristãos que conhecem a palavra de Deus, conhecem bem esta passagem aqui sobre o jovem rico. Conhece que ele fez 3 perguntas ao Senhor Jesus. E primeira pergunta ele faz: que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí o Senhor Jesus Cristo, que é no versículo 16, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo, glórias ao Senhor, primeiro ele chama o Senhor de bom, o Senhor diz que bom, porque faz uma pergunta para ele, né? Por que me chama de bom? De bom. Bom só há um, que é Deus. E aí ele fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele faz outra pergunta ao Senhor, que é a segunda pergunta. Quais, né? Quais? E aí o Senhor Jesus Cristo começa a falar todos os 10 mandamentos. Começa a falar os mandamentos que ele tem que guardar. Aí, não satisfeito, ele vai, glórias ao Senhor. Primeiro ele responde ao Senhor que tudo isso ele tem feito, ele tem guardado os mandamentos. Primeiro ele pergunta quais, dá um que não conhece, achando que o quê? Ele está falando com o Senhor, glórias ao Senhor, o nosso Senhor. O que muitos aí chamam o Senhor diz você, não é você, é Senhor. E Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Amém? E, glórias a Deus. E aí ele faz uma pergunta, que é a terceira pergunta para o Senhor. O que me falta ainda? É como se ele sentisse que falta algo para melhorar. Que falta algo para entrar na vida eterna. Mas no 22, mas no 21, quando o Senhor fala o que ele tem que fazer, vender os seus bens, né? Vender os seus bens e dar aos pobres, e terá um tesouro no céu e pode me seguir, Senhor Jesus dizendo para ele. No 22 ele fica triste, ele não gosta do que ouviu. Às vezes às vezes fazem perguntas para nós e quando nós respondemos a essa pessoa e respondendo com a verdade, com sinceridade, sem hipocrisia, sem rodeios, sendo objetivo, assim como Jesus foi, a pessoa não gosta. Sabe por quê? Muitos não gostam da verdade. Muitos preferem ficar ali, colocando a mentira como a verdade. E aí é que vem o sofrimento. Amém? Mas o que eu quero focar aqui é o 23 e o 24, que diz assim. 23 nos diz:
Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus, dos céus. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, em momento nenhum, ele afirmou que o rico não entra no reino de Deus. Ele diz que é difícil. Se é difícil, algo está impedindo. E o que impede de um rico entrar no reino de Deus está lá tem várias passagens, mas eu vou nessa que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo exortando Timóteo, glórias a Deus, sobre o amor do dinheiro. Olha só o que diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, cobiça, quem cobiça é avarento. E a avareza é pecado. Glórias a Deus. É um pecado que não entra no reino de Deus. É um obstáculo, um impedimento que faz daquela pessoa entrar no reino de Deus. Não é Jesus, não é o nosso Deus, nosso Pai que diz, você não vai entrar por causa disso, por causa disso. Não. Somos nós, nossas escolhas. O rico escolheu ficar triste. Não fala mais. Ele escolheu. Ele não quis ouvir. A palavra do Senhor diz que ele ficou triste. Ele se apegou às suas propriedades, aos seus bens. Talvez muitos falam, mas conquistei, onde eu cheguei para eu conquistar, eu passei por muitas coisas, por humilhações, por acordar cedo embaixo de chuva, enfim. Ok. Mas quem te deu força para chegar onde você chegou, para conquistar as suas riquezas, foi Deus. Porque imagina uma pessoa doente, anos e anos, numa cama, trivado numa cama. Me fala, essa pessoa consegue levantar cedo e trabalhar e conquistar o seu dinheiro para poder manter a sua família, colocar o pão de cada dia na sua mesa? Glórias a Deus. Será? Ai, glórias a Deus. E aí, glórias ao Senhor, fala que nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Viu só o que eu falei? Muitos chegam a um sofrimento sem necessidade. Sem necessidade. O dinheiro separa a família, o dinheiro separa dos bons amigos, porque a palavra do Senhor diz que tem amigos que é mais chegados do que irmãos. Então tem amigos bons, sim. Tem amigos que vão estar ali para te dar um bom conselho, para quando você precisar, estar ali para te ouvir. Porque a palavra de Deus mesmo diz isso. E esse jovem fica triste. Como muitos, se o Senhor fizer essa pergunta, responder, igual respondeu para o jovem, também ficaria aí, nem no culto mais quer ir, não quer mais servir o Senhor. E aí no 24, o Senhor diz assim, primeiro é difícil o rico entrar. E depois ele usa um provérbio que ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha só, no 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí, esse difícil eu fui pesquisar. Como o Senhor disse difícil, quer dizer que há uma chance, tem sinônimos de difícil, que é impedir, obstáculos, perturbar e a palavra entrada. Essa entrada é aí a palavra-chave. Ainda há chance de entrar no reino de Deus. Só não se apegar nas coisas terrenas. Ainda há chance de entrar no reino de Deus. Glórias a Deus. Tendo fé no Senhor, depositando a sua fé em Deus e não no dinheiro. Porque o dinheiro não salva. O dinheiro não cura e o dinheiro muito menos salva. Muitos estão morrendo aí, tá gastando horrores de dinheiro, milhões.
Mas chegou, quando o Senhor falar, ó, chega, o dinheiro não vai te salvar. Quem vai te salvar sou eu. Você crê que eu posso te salvar? Você crê que a cura está em mim e que a salvação está em mim? E aí, se a pessoa crê, ainda há chance, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não vai mudar nada. Essa pessoa é curada. Porque Deus é Deus, Todo-Poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Glórias ao Senhor. Quem impedirá a sua cura? Quem impedirá de você conquistar, de realizar os seus sonhos? Se o seu sonho for o mesmo sonho de Deus, se o seu sonho estiver nas mãos de Deus, quem? Glórias ao Senhor. E aí, esse difícil, como eu falei, é porque há impedimentos. E impedimento é a cobiça, é a avareza. É se apegar nos bens materiais aqui na terra, onde a traça e o ferrugem destrói tudo. Glórias ao Senhor. É a palavra de Deus. E entrar no reino de Deus é pela porta estreita. Ainda continua estreita. E vai continuar estreita. Tem renúncia. Tem sofrimento. Mas também tem vitória. Mas também tem alegria. E o final é vida eterna. Glórias a Deus. E aí no 24 fala que o Senhor disse que é mais fácil o camelo entrar pelo fundo da agulha. É porque na antiga Judéia tinha um lugar chamado alfandegário, que ele é relacionado com o órgão do governo. E para os comerciantes passar por esse lugar, que era muito estreito, chamado fundo da agulha, além de ser estreito para poder passar os camelos, os comerciantes, eles ainda tinham que pagar o imposto pesado para poder passar. Por isso, era difícil passar por esse lugar estreito e ainda tinha que pagar um imposto pesado. Por isso que o Senhor usa esse provérbio, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas ele não diz que você rico, você que tem mais, tem uma vida financeira sustentável aí, aqui na terra. Não é difícil. Não é difícil, não. Não é impossível. É difícil. O Senhor não usou a palavra impossível. Porque se o Senhor usasse a palavra impossível, ele usaria a palavra não. E quando o Senhor diz não, é não. É igual a palavra de Deus nos ensina que o cristão tem que ser sim, sim, não, não. Não há meio termos. Glórias a Deus. Ou é ou não é. E o Senhor também nos ensina que não tem como servir a dois senhores. Que senhor é esse? Qual é o outro senhor? O Senhor chama de mamon, ou dinheiro. Ou agrada a um e desagrada o outro, ou ama um e não ama o outro, e assim vai indo. Quem você quer agradar? A Deus ou a mamon? Escolha. Escolha. Você quer entrar pela porta estreita ou pela porta larga? Pela facilidade, pelo evangelho que Jesus te aceita sim, Jesus te aceita sim. E o evangelho não é Jesus aceita nós de qualquer jeito. Tem que haver transformação, tem que haver renúncia, sim. Tem que carregar a sua cruz. Glórias a Deus. Assim como o Senhor carregou aquela cruz, no meu e no seu lugar, para nos salvar. E o Senhor, nosso Deus, desamparou ele naquela cruz, quando ele fala, por que me desamparastes? Porque o Senhor não viu o seu filho amado. Ele viu o seu e o meu, os nossos pecados sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se tu crês, verás a glória de Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E aqueles que não quiseram o Senhor ficaram lá do outro lado. Mas Josué fez uma escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem você quer servir? Ao Senhor ou a Mamon? Glórias a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada. Não esqueçam, dê um like, acenda o sininho. Deixarei mais palavras do Senhor para o seu coração. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, tudo. Em nome de Jesus Cristo.